E como é habitual, às terças-feiras contamos com o comentário sobre temas da atualidade de Paulino Brilhante Santos. Paulino, muito obrigada pela sua presença aqui no Primeira Hora. Vamos falar do Tratado Intergovernamental para percebermos o que é que vai efetivamente mudar. Este não é um tratado europeu, é apenas um tratado para alguns países. É verdade. E convém dizer que não é só por causa disso que não é um tratado europeu. Porque, nos termos dos tratados europeus, os tratados que instituem o funcionamento da União Europeia, é possível uma cooperação reforçada entre países da União Europeia ao abrigo dos tratados da União Europeia. Mas este tratado não é um tratado europeu porque nem sequer é um tratado de cooperação europeia reforçada que engloba alguns países da União Europeia ao abrigo dos tratados da União Europeia. É um tratado completamente paralelo, digamos, quase clandestino face ao direito da União Europeia, porque nem sequer está ao abrigo daquele regime da cooperação reforçada que permite que alguns países da União Europeia, dentro das instituições da União Europeia, possam funcionar ao abrigo desse regime de cooperação reforçada, que permite que alguns países avancem mais depressa ou de forma diferente do que outros no âmbito da União Europeia. É um tratado completamente paralelo às instituições e ao direito da União Europeia. E isso faz com que seja de difícil aplicação e também de difícil fiscalização? Eu penso que sim, porque é difícil e é mesmo bizarro que o direito e as instituições da União Europeia, a Comissão, os tribunais, etc., apliquem um tratado que é completamente estranho ao direito europeu e às instituições da União Europeia. Mesmo em relação aos próprios países, como é o caso de Portugal, um dos países signatários deste tratado, há conflitos entre este tratado e o direito do próprio país? Eu não direi que há conflitos, mas há com certeza questões complexas e jurídicas delicadas a resolver. Por exemplo, eu acredito que tem-se discutido muito a questão da alternância democrática. A esquerda radical diz que isto é um tratado contra a alternância democrática porque, lembro-me, por exemplo, umas palavras assim meio deslocadas do Daniel Oliveira, do Bloco de Esquerda, no Eixo do Mal, que dizia que se um governo lhe apetecesse criar um Estado social e com isso arrebentar com as finanças públicas e praticamente levar o país à bancarrota, tinha todo o direito de o fazer, não havia problema nenhum. Isso aqui era a alternância democrática e depois fez outro governo qualquer, digamos, que limpasse os cacos e que fechasse a luz. Basicamente era essa a teoria. E é uma teoria, aliás, da esquerda radical e até de alguma social-democracia radical, que parece que está a haver aí uns movimentos agora também de uma certa social-democracia radical a defender essa tese. Eu não partilho essa tese. Acho que a alternância democrática, como qualquer princípio constitucional, tem limites noutros princípios constitucionais, nomeadamente o princípio, a começar, da sustentabilidade do Estado. O primeiro dever de qualquer governo, e isso, seja ele qual for e seja as opções que tome, é de sustentar o Estado e de assegurar que o Estado continue para além do governo. E, portanto, nessa medida, as alternâncias democráticas e o direito que cada governo tem de prosseguir a sua política segundo a sua ideologia tem que ter um limite. Depois há o princípio da independência e da soberania nacional, que são princípios que também se têm que sobrepor a esse princípio ilimitado da alternância democrática, ou seja, de cada governo pode fazer o que quiser segundo a sua ideologia. Não é assim? Porque se fosse assim também não precisávamos de uma Constituição da República para nada, que define princípios e limites à ação dos governos. Evidentemente que, na situação, por exemplo, em que nos encontramos atualmente, é sabido que a nossa independência e soberania nacionais estão fortemente limitadas por ação dos credores. O que é compreensível, porque eles querem recuperar o seu dinheiro e nós, efetivamente, fomos muito para além daquilo que devíamos ter ido em termos de endividamento. Agora, há um outro princípio que pode ser complicado neste tratado, que é o princípio da separação de poderes entre o executivo e o legislativo. E esse é um princípio que, curiosamente, ninguém tem falado nestes comentários ao tratado. E que é o seguinte: é possível uma lei, as leis têm que ser gerais e abstratas. E esta não se trata de uma lei geral e abstrata. Eu penso que é demasiado específica. Exatamente, Cristina. Eu acho que é uma lei muito concreta, muito específica, define objetivos e metas muito particulares, muito quantificadas, muito periodizadas e calendarizadas,
e defende, e o tratado, quando se converter em lei, limita a ação dos governos de uma forma que é mais do que programática, é quase prescritiva, digamos. E eu não me parece que o poder legislativo, seja sob a forma de Constituição, de lei quadro, com reforçado ou o que quisermos, possa ir tão longe. Pode prever um princípio geral de equilíbrio orçamental, e até o deve fazer, porque eu acho que é um princípio salutar. Se esse princípio legal e constitucional tivesse sido respeitado pelos governos dos últimos 30 anos, nós não estaríamos, penso eu, na triste situação em que nos encontramos. Mas a lei ser tão específica, tão concreta, tão diretiva em relação ao poder do governo, ao poder executivo, como jurista, confesso que me causa algum problema, porque me parece que é o poder legislativo que parece intrometer-se na esfera do poder executivo. Há aqui um Mas problema... não faz isso parte do chamado modelo europeu, de Portugal ter de se cingir também a algumas regras que lhe superam a esfera nacional? Sabe, eu acho que o modelo europeu, com esta preocupação que eu penso excessiva, compreensível, que deve ser atendida dentro de certos limites e certamente com bastante cuidado, dada a situação financeira caótica a que se chegou, em parte devido a grandes irresponsabilidades passadas, mas também em parte devido à ganância dos mercados e a uma situação também de excessivo e insustentável peso da alta finança sobre a economia dita real, também é preciso que se diga, e de falta de regulamentação dos mercados financeiros, também é preciso que se diga isso. Portanto, há um misto, há aqui uma confluência de fatores, não há só um, como se costuma dizer, não há só o fator de viver acima das possibilidades, não há só o fator da irresponsabilidade financeira de alguns governos, há também este outro fator da crise financeira que foi provocada claramente por vários atos de grave irresponsabilidade também da parte da banca e da finança internacionais, não da portuguesa. A portuguesa foi mais ou menos isenta e teve um comportamento que me parece ser bastante sensato. Mas da banca e da finança e dos mercados de capitais internacionais houve atos de grande irresponsabilidade e até uma atuação que podemos mesmo considerar criminosa e que passou impune. E que levou a um aumento da despesa pública absolutamente astronómico, de forma a salvar o sistema que, de outro modo, teria colapsado. Portanto, há aqui culpas repartidas dos governos e dos mercados. E parece que as culpas dos mercados já foram esquecidas e agora tudo é culpa dos governos e da responsabilidade financeira dos governos e até do povo, que também viveu acima das suas possibilidades e também gastou demais, etc. E isso parece-me um exagero. E temos que pôr as coisas em perspectiva. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: temos que atender à responsabilidade financeira, temos que ter uma política tendencialmente equilibrada em termos orçamentais e financeiros. Não podemos ter um Estado social à Daniel Oliveira, portanto, o Estado social que os governos, por princípio de alternância democrática, podem criar um Estado social mesmo que vá à bancarrota no dia seguinte, porque isso é um poder ilimitado da democracia. Isso é um disparate completo, como é evidente, uma alucinação política, mas temos que também ter em atenção o seguinte, é que também temos que deixar aos vindouros não dívidas incomportáveis, mas também temos que deixar aos vindouros uma economia que funcione. E para esse efeito não podemos também criar regras constitucionais ou outras e impor aos governos princípios de atuação de tal modo rígidos que destruam completamente a economia e que impeçam o crescimento económico ao ponto dos vindouros poderem ficar sem dívidas, mas ficarem também sem economia. Só para terminarmos, acredita que este tratado pode encaminhar Portugal nesse caminho que agora falava? Eu não sei se pode, se não pode, porque o tratado em si mesmo é apenas uma peça do puzzle. Depois há também a responsabilidade dos portugueses em geral e da sociedade civil em geral, e não só do governo, mas e também do governo, naturalmente, para criar as condições para se fazerem políticas verdadeiramente de uma estratégia nacional, que já falta e que já tarda,
de crescimento económico, de emprego e de aproveitamento dos recursos que nós temos para nos desenvolvermos em termos económicos. Mas penso que o tratado é demasiado rígido, prevê prazos que me parecem francamente irrealistas, penso que não é sensível às flutuações do ciclo económico e também entendo que na situação em que Portugal se encontra neste momento, Portugal vai ter muitas dificuldades em cumpri-lo, se é que o conseguirá cumprir de todo em todo, sem arrastar a economia para um ciclo recessivo que poderá demorar muitos anos. Portanto, penso que não ajudará a estes objetivos de retoma económica e de renascimento económico de Portugal que todos deveríamos defender. Muito obrigada pelo seu comentário aqui no Primeira Hora, Paulino Brilhante Santos. Nós fazemos agora aqui um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.